Olá, seja bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didato falando. E olha, cenário novo para você, claro. Pode ter certeza que a cada dia a gente procura melhorar um pouco mais aqui, produzir com mais capricho, com mais qualidade para você, tá bom? Bom, esse vídeo é sobre solicitação de reconsideração. É isso, nunca ouviu falar? Pessoal, essa condição para você aí, né, que teve um filho, uma filha, um sobrinho, uma sobrinha, enfim, um neto, uma neta, com uma condição de reprovado, com uma condição de retido no ano escolar, é isso aí. E você ouviu falar sobre reconsideração, afinal de contas, meu filho tem direito? Afinal de contas, a delegacia de ensino rege isso é um regimento da escola, isso faz parte da LDB, o que é isso, afinal de contas, e como que faz caso meu filho tenha direito? Quer saber mais sobre isso? Vamos pro vídeo, mas antes, vai lá, toca o sininho que de segunda a sexta-feira tem conteúdo assim, caprichado, funcional, direto às maiores dúvidas que vocês apresentam por aí. E claro, deixa um joinha pra gente entender que tá sendo válido, tá bom? Sem mais enrolações, vamos pro nosso vídeo. Primeiro, pessoal, antes de tudo, pra gente começar aqui, tá? Essa condição dessa solicitação de reconsideração nada mais é do que um requerimento, é um documento, é uma carta, normalmente a próprio punho, tá? Em geral dos casos é a próprio punho, porque é assim que o regimento escolar informa e é assim que está regido também na delegacia de ensino, tá bom? Então, normalmente ele vai ser escrito a próprio punho. E se você pudesse aí, como eu te falei, ter ideia de qual que é o nome desse documento, ele se chama requerimento. Você vai requerer, você vai solicitar que a escola reavalie a condição de reprovado aí do aluno, tá? Do discente. Agora, assim, em quais casos você pode considerar isso, tá? Em quais casos você pode solicitar isso? Então, pra gente começar, vamos lá. Primeiro e caso mais importante, não pode ser um caso de reprovação de falta, não pode, né? Entenda que se esse aluno ficou um período ausente do colégio, seja um período direto ou seja um período porcionado, um período que ele foi dividido em alguns meses do ano, em algumas semanas, esse documento já era para estar na escola, até porque tem prazo para entregar, né? Eu não posso faltar na escola durante o dia 1 de agosto até o dia 10 de agosto e apresentar esse atestado, essa condição desse documento que ateste essas ausências depois de 30 dias, depois de 20 dias, depois de 2 meses. Eu não posso fazer isso. Primeira consideração, né? Segundo ponto, pessoal. Normalmente, as reprovações, elas são por considerações de nota. Elas são porque, caso a escola lá tenha, vamos supor, né, 4 bimestres e o bimestre tem uma média mínima de 7. Ah, se eu não atingir 7, eu tô com vermelho, então eu tenho que atingir 7. Vamos entender que nota 7 vezes 4 bimestres dá 28 pontos no ano. Então, se eu não alcanço 28 pontos no ano, mesmo após indo para uma recuperação, eu estou reprovado, ok? Eu estou retido naquele ano escolar. E aí, se mesmo assim, por algum motivo, minha mãe viu minhas provas, ela viu que, pasme, isso acontece em alguns casos, né? A prova foi corrigida errada. É isso aí, teve alguns erros, o professor, por falta de atenção, alguma questão ali, né? A questão estava certa, ele considerou como errado, ele não contabilizou aquele ponto. E aquilo me prejudicou. Eu fui para uma REC por causa daquilo. Ou então o professor não considerou o meu cálculo, ou então era uma prova de matemática que ele não considerou que tinha que ter toda a resolução. Eu fiz de outro modo e ele não falou qual que era o modo que ele queria. Eu fiz de outro método, mas cheguei no resultado. E mesmo assim ele anulou a minha questão. Eu posso? Você pode. Quando as questões elas são de forma errôneas, corrigidas, ou quando elas não são claras, quando vou estar aqui dando um exemplo, tá? Sistema de equações, pessoal, tem o método da substituição e tem o método da adição. Vamos supor que o professor só aceitava o da adição, mas ele não especificou. Não está lá no enunciado, então eu fiz pela substituição. Eu posso requerer? Pode. Pode requerer porque não foi especificado.
Outro caso, pessoal, a escola coloca atividades complementares. O que pode ser atividades complementares? Você assistir um teatro, uma peça teatral e fazer uma resenha, você assistir um cinema e fazer uma resenha, você ir em qualquer atividade cultural, entende? Você fazer um resumo daquilo e entregar. Se aquilo é atividade complementar, aquilo não é obrigatório. Se aquilo é atividade eletiva, aquilo não é de fato obrigatório para que o aluno realmente faça, sabe? Ele é facultativo. Então, vamos supor que o professor, isso já aconteceu, tá? Em casos que eu até acompanhei. O professor, o aluno não fez, o professor descontou aquele ponto da média dele, e por conta disso ele foi acarretando aí, foi juntando algumas notas vermelhas ao longo do ano. O que isso acontece? Se não é obrigatório, não pode ser contabilizado no final. Pode aquilo ser um motivo de uma conversa extra com o aluno, pode ser motivo do aluno participar de alguma feira cultural, pode ser qualquer outro motivo, mas não de elencar a nota, entende? Porque não é obrigatório, é facultativo. Então aí sim também pode ser outro motivo de carta de reconsideração. Terceiro caso aqui que eu também já acompanhei. Bom, a escola coloca feiras culturais. Dentro dessas feiras culturais, ele também coloca uma feira de literatura. E fala para o aluno que tem que participar, que é para um envolvimento com o conteúdo, para angariar, mas não coloca ponto. Não fala que aquilo menciona ponto, não está no regimento escolar. Não foi colocado isso num roteiro do ano letivo, que também teria essa atividade e que ela seria pontuada. Bom, e aí chega lá no final da média, o professor coloca aquilo como ponto. Isso também pode ser solicitado, porque o aluno, muitas vezes, nós sabemos aqui, se não é obrigatório, o indivíduo vai lá e não realiza. Então, se ele teve a condição de facultar, de optar por fazer ou não, e se aquilo está realmente documentado no regimento escolar, não posso descontar este ponto do aluno. Ou seja, se isso for descontado, o pai ou a mãe sim pode fazer a solicitação da carta de reconsideração sobre isso. Então vocês percebem que, assim, resumindo aqui, pessoal, a história é toda e qualquer condição que ela não é legalizada, que ela não é documentada, que ela não é registrada, que ela não é escrita. Fez sentido para você? Tudo que eu tô falando aqui, eu tô perguntando assim, foi mencionado que aquilo seria pontuado? Foi colocado no regimento escolar? Pessoal, toda escola tem um regimento escolar. Quando o seu filho vai fazer uma matrícula, ele tem que receber esse regimento escolar. Quando você, professor ou professora, vai trabalhar numa escola, você tem que receber esse regimento escolar. Não é só o coordenador ou a coordenadora, os professores também, para eles estarem cientes, principalmente de quais serão as atividades que serão pontuadas nessa média. Veja se fez sentido para você. E aí essa carta de consideração, ela funciona assim: toda e qualquer falha de comunicação, todo e qualquer ponto divergente entre a escola e a delegacia de ensino, entre a escola e o que os pais ali perceberam, acompanharam, toda e qualquer divergência que na questão verbalizada, numa conversa, numa reunião, ela não foi resolvida, ela não foi sanada e aquilo prejudicou o aluno. Então cabe aí a carta de reconsideração. Se ficou aqui algum ponto, eu imagino que, enfim, né? Tem inúmeras situações aí no dia a dia. Então, se ficou aqui alguma questão que para você não foi atendida, deixa aqui nos comentários. Fala, olha, meu caso foi esse, cabe carta de reconsideração? Deixa aqui pra gente acompanhar, tá bom? Mas, pro vídeo aqui, né, ser o mais objetivo possível, procurei dar pelo menos uns 2 ou 3 exemplos, mas tem inúmeros casos no dia a dia, pessoal. Mas a pergunta básica que você tem que fazer é a seguinte, tá? Quando você viu lá a condição de reprovado. Meu filho foi reprovado por algum ponto que não foi documentado, que não foi registrado, que não foi formalizado. Ele foi reprovado por conta disso, então cabe a carta de reconsideração. E detalhe, a próprio punho, e detalhe, você também precisa, embora você vá lá entregar pessoalmente com o diretor e a diretora, você tem que documentar isso no e-mail, anexa ela, manda para a escola com a data e o dia. Por quê? Observação importante. Depois que você entrega isso para a escola, tem 10 dias corridos. Tem 10 dias corridos. Isso é o regimento das delegacias de ensino, tá? Para que a escola te dê uma resolutiva, para te dar uma solução, porque isso daí normalmente está no final do ano. Aí tem prazo de fechamento de notas, tem prazo que a escola vai entrar em recesso escolar coletivo. E como é que você fica aí sem retorno, tá bom? Vê se fez sentido.
Imagino que possam ter ficado algumas dúvidas ou algumas situações. Manda aqui, como eu falei, né? Tem casos muito singulares, muito peculiares, então manda aqui que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Mas por hoje é isso. Espero ter colaborado. Deixa aqui o seu comentário, manda para aquele pai e para aquela mãe que você tem certeza, aquele seu colega, né? Também pai de outro aluno que você tem certeza que vai colaborar, tá bom? Obrigada por hoje e até a próxima.